Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é daqueles que estudam 8 horas por dia e termina o seu estudo e parece que você não estudou nada? Ou você é daqueles que estuda 1 hora por dia e quando termina o seu estudo você resolveu todos os seus problemas? Hoje nós vamos falar sobre como estudar violino de maneira eficaz. Se você pensa que tocar violino é simplesmente ficar tentando, se esforçando no corpo, eu quero te dizer que você não sabe muito bem o que está acontecendo. E se eu te disser que estudar violino é um estudo de raciocínio e estratégia? Quando você vai estudar, você pensa em objetivos na hora de tocar? Quando você pega o instrumento, não adianta nada você mexer os braços se você não tiver com o raciocínio antes do movimento. Você pega uma partitura e olha para ela, cata o instrumento e sai tocando? Você analisa aquilo que você vai fazer? Você pensa no que você vai fazer antes de fazer? Se você não pensa no que você vai fazer, você vai estudar violino a vida inteira e nunca vai aprender. Se você tem prazer pelo tocar e não pelo estudar, vai ser mais difícil do que parece. Ah, professor, mas eu gosto de catar o instrumento e tocar. Qual é a sua vontade? É de tocar bem? Se você quer tocar bem, você tem que fazer o que tem que ser feito e não o que você quer fazer. Hoje eu vou te explicar como que você tem que fazer, da maneira que você tem que pensar. Se você não pensar dessa forma, eu posso dizer a você que você está perdendo o seu tempo. Estudar violino é uma coisa muito séria e exige dedicação e esforço mental. Uma curiosidade. As nossas recompensas vêm do esforço mental e não do esforço físico? Você sabia que é muito mais trabalhoso você pensar 1 hora do que ficar 10 horas trabalhando braçal? O raciocínio é algo muito trabalhoso. Por exemplo, observa o vídeo ao lado. Perceba a consciência dos movimentos. Catch, travel. Catch, travel. O nome desse violinista é Pinchas Zuckerman. Ele é um professor muito conceituado. E às vezes o estudante olha para ele tocando, por exemplo, e pensa: não, mas ele não estuda desse jeito. Porque você não estuda desse jeito, acha que ninguém estuda desse jeito. Ele está deixando bem claro para nós como se deve estudar violino. A forma como deve se... Percebe que quando ele faz um movimento do trecho do terceiro movimento do concerto de Sibelius, ele pensa, fala o que ele quer e depois executa. O problema é que você, toda vez que você vai estudar, você faz o movimento, mas o raciocínio nem foi ainda. Você já viu aquelas pessoas que gostam de falar sem pensar? E depois arcam com os resultados das coisas que falam e as consequências? O violino é mais ou menos isso. Se você faz o movimento sem pensar, você não está consciente do movimento, depois você vai arcar com as consequências. Por quê? A repetição certa e a repetição errada tem resultados. Se você entende como repetir corretamente, naturalmente você vai ter grandes resultados. Se você repetir de forma errada, você vai tocar cada vez melhor errado. Consegue entender mais ou menos isso? Observa que se você estuda sem objetivos, por exemplo, eu pego uma escala para estudar, mas eu não penso em nada do que eu vou fazer, eu não tenho nenhum objetivo sobre aquilo, então não serve de nada o estudo para mim. Por exemplo, eu vou fazer uma escala, o professor me ensinou a escala de 1/8.
E aí você vai fazer e fica lá repetindo sem pensar em nada. Você tem que ensinar o seu corpo a fazer os movimentos perfeitamente corretos. Quando você vai tocar, você tem uma série de coisas que você pode pensar. Primeiro, já onde eu vou colocar o instrumento? Como estão meus ombros? Como está meu corpo, meus pés no chão? A partir daí, eu tenho que pensar, o que eu quero com isso? Agora eu quero uma sonoridade bonita. Eu quero ter controle no som do começo ao fim do arco. Então eu escolho tocar uma nota com o arco inteiro. Estou raciocinando antes de tocar. Escolho tocar com o arco inteiro e eu quero um som regular. E eu coloco o metrônomo em um certo tempo e trabalho a sonoridade. Tá bom, agora eu trabalhei a sonoridade. E agora, o que eu devo fazer? Eu quero melhorar minha mudança de corda. Então eu escolho um estudo em ligaduras. Eu vou estudar as escalas ligadas e observando a mudança de corda. Observe que eu estou colocando objetivos no estudo. Se você fizer dessa forma, em tudo que você for fazer, você colocar um objetivo técnico em melhorar a sua técnica, você vai ter grandes resultados. Por quê? Uma vez que você adquire uma técnica, é como um leão que você matou. Nunca mais você vai precisar matar ele. Toda vez que você encontrar o mesmo problema em um outro lugar, você só vai precisar estudar aquele local, mas não precisa mais adquirir a técnica, pois você já tem ela. Além do raciocínio antes de tocar, é necessário que você entenda o problema. Você está vendo um monte de notas ali, mas você precisa dar um zoom e você vai ver que o problema às vezes ele é muito pequeno. E se você trabalhar o problema, você vai ver que você vai ir para aquela passagem e não vai errar mais. Às vezes você está errando porque você não está enxergando o problema. Então o primeiro passo é você encontrar o problema. Uma vez que você encontrou o problema, você já tem 80% do caminho andado. Agora você precisa do quê? Da estratégia para resolver o problema. E como que você vai arranjar a estratégia? Você não precisa se matar a vida inteira. Por quê? Já existem os professores e os livros que te dão todas as estratégias. Por exemplo, se eu te dou um cubo mágico na sua mão para você resolver e ninguém nunca viu isso na vida, não tem nenhuma informação sobre isso, você vai gastar a sua vida inteira e não vai conseguir resolver. Mesmo você vai anotando todas as probabilidades, hoje eu virei para cá, fiz isso, mudei para cá, mas mesmo assim você vai gastar a sua vida para desenvolver as estratégias daquilo. E além do mais, ainda vai ter que passar para a sua geração dos seus filhos para continuar aquilo. Só que já descobriram o cubo mágico. E as pessoas, quando você descobre, vira aqui para a direita, aqui para a esquerda, faz isso aí, tá pronto. O violino, eu acho que é a mesma coisa. Observa, você não precisa aprender como mudar de posição. Como eu devo fazer? Que movimento eu devo fazer? Os livros e os professores já abreviaram o seu caminho. O único problema é que você não ouve o seu professor e não lê os livros. Se você dessa forma procede, a tendência é que você tente descobrir um próprio caminho seu. Só que será que você vai ter resultado? Mas já descobriram. Já é possível tocar violino de forma maravilhosamente bem. Observa Augustin Hadelich nesse vídeo, a consciência dos movimentos. Você consegue parar para pensar e observar o pulso dele? Observa a altura do cotovelo, a forma como ele coloca o arco na corda, como ele vai para os pontos de contato no violino. Dá uma ouvida. E você pode dizer, professor, mas ele nasceu com o dom de tocar. Sim, pode ser, mas ele não estuda de qualquer forma. Já dá para ver na maneira como ele toca.
que ele tem consciência de tudo que ele está fazendo. Se você não tem consciência do que você está fazendo, utiliza-se da consciência do seu professor ou dos livros. Claro, nunca observa o resultado do outro e o seu resultado, porque senão você vai ficar parado no mesmo lugar, porque ninguém é igual a ninguém. A Bíblia diz que nós não temos senso de justiça. Então, observa uma coisa. Imagina que você criasse duas pessoas e uma você desse a condição dela ter um ouvido perfeito, um ritmo perfeito, um ouvido harmônico, uma afinação, a consciência muscular. E a outra você não dá nada disso para ela. Pelo contrário, ela não tem nada. Quem é melhor do que quem? Parece meio injusto, né? Nós que não temos muito senso de justiça já achamos um pouquinho injusto isso. Porque uma tem e a outra não. Agora, observa uma coisa, onde eu quero chegar com tudo isso? Aquela que não tem, ela caminha com mais dificuldade porque ela tem que desenvolver muito mais coisas. E aquela que tem, ela caminha com mais facilidades, porque ela só vai aperfeiçoando o que ela tem. Então, ela progride mais rápido e as coisas fazem muito mais sentido para ela, enquanto a outra tem que trabalhar muito mais. E ela, a que tem muito talento, sobe até aqui com muito pouco esforço. E a que tem pouco talento, ela sobe até aqui com 10 vezes mais o esforço do que essa. Agora eu te pergunto, quem é melhor? Quem fez menos esforço ou quem fez mais esforço? Você está entendendo? Não existe melhor. Existe você fazer o seu melhor nas condições que você tem, com tudo que a vida te oferece. Não podemos julgar essas causas. Mas aquele é melhor. Não tem problema. Faça o seu melhor. Se o seu esforço... O problema é que, professor, eu não... Sei lá, eu tenho tanta dificuldade, eu não consigo. Não é que você não consegue. É que a sua vontade é menor do que a sua dificuldade. Naturalmente que você já está desistindo antes de começar. Se você estudar violino pensando dessa forma, com inteligência, pegar o instrumento, sem ansiedade, sem emoções, sem querer tocar antes de estudar, aprenda, entenda, o que você quer? Eu quero um bom som, quero um bom vibrato. Estuda cada coisa no seu devido lugar. Separa todas essas coisas e depois você junta aos poucos. Toda vez que você for estudar um trecho de um concerto, pensa, onde é que eu vou começar no arco? Antes de começar, o que eu quero? Eu não quero buraco nessa nota entre essa, então o meu arco tem que ser mais na corda. Agora eu vou estudar o ritmo. Agora eu vou estudar isso, vou estudar aquilo. Vou pensar isso aqui. Meu cotovelo. Você tem que estar sempre à frente do movimento. Uma coisa muito importante também, que as pessoas não se atentam e deixam passar, e é um grande segredo, é o solfejo. O metrônomo te ajuda a ter consciência e entender o pulso, mas o solfejo te traz a regularidade rítmica. Porque o solfejo sai de dentro e o metrônomo é algo externo. Então você tem que solfejar todas as músicas, todas. O solfejo ele vai te trazer uma boa memorização, ele vai te fazer tocar no tempo, a ter uma leitura impecável. Mas eu não tenho leitura. Estuda solfejo. Já estou deixando aqui as melhores estratégias para você. Não deixa de estudar solfejo, estuda todos os dias. O ritmo interfere na velocidade com que você aprende. Eu vou falar mais disso nas próximas aulas, mas só lembrando, se você gosta desse conteúdo e esse conteúdo faz sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para todas as vezes que você receber um vídeo novo, um conteúdo novo, você seja notificado. E assim você ajuda o canal a se desenvolver. Eu quero muito te passar todas essas estratégias, e são muitas, mas você não precisa se matar. Apenas estude de forma racional, pense antes de fazer o movimento. O raciocínio vem antes. Se você fizer e depois pensar no que você fez, você é como um tolo. Essa é a verdade. Você falou antes de pensar, então arque com as consequências.
Se você ouve o professor falar, chega em casa e faz diferente, então você está criando seu próprio caminho. Você não está indo no caminho do professor. Se você quer ser inteligente e agir com inteligência, inteligente eu sei que você é, mas agir com inteligência, observe o professor quando ele vai dar o exemplo e quando ele fala, porque é exatamente como ele faria. Um bom estudo a todos e até a próxima.